I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio Mundo de História e o primeiro episódio de 2023. Espero que todos tenham tido um ótimo final de ano, ótimas festas e espero que todos tenham um 2023 maravilhoso. Agradeço a todo mundo que acompanhou o podcast até os dias de hoje e espero que continuem acompanhando ao longo dos próximos anos. Antes de começar o episódio, só gostaria de fazer um comentário que o podcast vai passar por algumas mudanças positivas e que nos próximos semanas eu espero estar mais presente nas redes sociais. O podcast agora tem um Twitter, @mundim, HIST, tem uma página do Facebook, Mundinho de História, além do nosso Instagram, @mundinho de História. Então você pode nos acompanhar em diversas redes sociais diferentes. Nós estaremos tentando fazer mais postagens interessantes, não apenas sobre os episódios, mas também sobre as questões em geral do mundo, ideias, eventos curiosos, eventos interessantes. Então nos acompanhe lá e agradeço muito de antemão a Júlia e a Fabi que estão ajudando o podcast em todo esse processo de mudança, que com toda certeza será muito positivo e vai trazer muitas coisas boas para nós. E no episódio da semana, eu vou falar um pouquinho com você sobre a crise petrolífera, ou a crise do petróleo de 1973. Mas, para iniciar o tema, nós temos que voltar um pouquinho antes da crise em si. Nós temos que voltar em uma Palestina ocupada pelo Império Turco Otomano. E apesar da ocupação pelo Império Turco, a região em si era ocupada pelo povo palestino. Uma ocupação histórica de um povo que passou a ocupar aquele território após a expulsão dos judeus. Passando um pouco para frente, nós temos no final do século XIX e antes da Primeira Guerra Mundial, uma migração de judeus de volta para sua terra natal, de volta para a terra prometida. E justamente nesse momento de grande guerra, a derrota do Império Turco Otomano e a sua dissolução marca também a ocupação do Oriente Médio pelo Império Britânico e pela França, sendo que a Palestina em si ficou ocupada ou ficou sob gerência do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Eu não irei me aprofundar em toda essa questão da formação de Israel, mas eu devo ressaltar que a presença judia incomodava os árabes naquela região, principalmente após a criação do Estado de Israel, com o aval da ONU, com o aval de diversos países que dividem a Palestina em um território para dois povos. O problema começa a piorar à medida que os povos não conseguem viver em paz. Nós temos a Guerra dos 6 Dias, uma guerra que sai vitorioso com o apoio ocidental e expande seu território. Então nós temos uma série de eventos que fazem Israel ganhar mais território, mais poder, o que incomoda não só os palestinos como seus vizinhos. E a escalada de conflito foi tanta que Síria e o Egito pensaram que estava no momento de agir, de reprimir, de conter esse expansionismo, esse inimigo que eles tinham, que era Israel, ou como eles viam, pelo menos. E que nos leva ao ano de 1973, ano no qual, no dia 6 de outubro, chamado dia do Yom Kippur, uma data religiosa dos judeus, que é o dia do perdão, um dia voltado para reflexões e orações, a data escolhida por Egito e Síria para invadirem, para atacarem Israel. Eu não vou entrar em detalhes sobre o conflito, creio não ser o do episódio, mas posso fazer episódios futuramente, ou as publicações novas podem falar sobre, mas o fato é que a guerra começou com sucesso egípcio e sírio, mas rapidamente Israel, extremamente apoiado pelas potências ocidentais, conseguiu retomar a vantagem e até mesmo invadir o território de seus inimigos. Invadir grande parte do território de passagem. O conflito chega a um quase fim
com um cessar-fogo. Isso diz quase fim. O conflito continuou existindo, mas as nações aceitaram não entrar em conflito, não mais atacar umas às outras. E é nessa questão toda de conflito que nós chegamos no tema do episódio. Porque, como eu disse, Israel foi vitorioso, estava sendo vitorioso, com o apoio das nações ocidentais, como os Estados Unidos, por exemplo. O que gerou um grande mal-estar nas nações árabes ao redor de Israel. As nações árabes tinham uma coisa em comum: a produção de petróleo. E faziam parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ao chamado OPEP. E esse mal-estar leva então que essa a organização, com algumas exceções de membros, decretarem a redução da extração do petróleo e a criação de embargos aos países apoiadores de Israel. Mas por que isso é problema? Porque o petróleo ganhou muita importância política e econômica do globo ao longo do século XX, principalmente para os Estados Unidos, que dependiam do petróleo para manter suas forças armadas funcionando na Guerra Fria. E se nós pensarmos no contexto global, quase metade da energia produzida no mundo vinha da queima do petróleo. E em um mundo dependente do petróleo, não ter acesso ao produto ou ter acesso a ele com preços maiores era receita para o caos. E foi isso que aconteceu. Como a OPEP detinha cerca de 50% da produção mundial de petróleo, qualquer embargo e qualquer diminuição da extração, da produção dos barris, geraria impacto. Esse impacto foi sentido quando o preço do barril de petróleo disparou subindo 300%, chegando que nos valores atuais seria de $80. E nós pensarmos, no caso dos Estados Unidos, eu vou focar muito nos Estados Unidos no episódio, um país que tinha aumentado sua produção de petróleo, mas também tinha aumentado seu consumo. E é um país que dependia de importar petróleo. 35% do petróleo utilizado nos Estados Unidos era importado. E nesse contexto, pagar mais caro o petróleo, se conseguir o barril, era um caos. E não, isso vai para todos os países do globo, quase. Todos os países dependentes de importação de petróleo foram atacados por isso. Não é à toa que a economia global enfrentou uma estagnação econômica e um aumento da inflação. Nós pensarmos no Brasil, por exemplo, a nossa inflação em 73, que já era alta, era de 16%, saltou para 34% no ano seguinte. Por que a inflação cresce? Petróleo era usado, como eu falei, para produzir energia, mas também era usado como matéria-prima para poder fazer combustível, fazer outros produtos. Na ausência de combustível, na ausência de energia, ou no seu encarecimento, o produto se encarece. Se antes um produtor gastava X para produzir latas, por exemplo, agora ele vai gastar 2x, por exemplo. Óbvio assim, um exemplo mais não muito científico, mas para exemplificar como que o encarecimento da conta de luz, do transporte ou do frete, o crescimento da matéria-prima, leva, no fim de tudo, ao crescimento do produto, lá no supermercado, na padaria, na farmácia. Porque é o consumidor que vai pagar. O produtor não vai querer ter prejuízo e vai aumentar o preço. E nós que compramos isso. Por isso o mundo passou a enfrentar uma grande inflação. Até mesmo os Estados Unidos, que tinha uma economia estável, chegou a uma inflação de 11%, quase o dobro do ano anterior, de acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional. E no contexto do Brasil, foi interessante que o governo federal criou o Pró-Álcool, o Programa Nacional do Álcool, uma tentativa de incentivar o uso de veículos movidos ao álcool, ao etanol, para diminuir assim, o consumo de gasolina, o que de fato funcionou por um tempo. Cerca de 10 milhões de veículos foram colocados nas ruas movidos a álcool, milhares foram modificados para também aceitar o álcool, não só a gasolina. O que deu uma força para o programa, mas no fim o programa falha. Porque, querendo ou não, o preço do petróleo se estabiliza uma hora ou outra e volta a cair. E a gasolina, ela rende mais. Um carro anda mais com litro de gasolina do que com litro de etanol. Por isso o programa falha, perde apoio
E o Brasil continuou, até os dias de hoje, extremamente dependente do petróleo ou dos derivados como um todo. E não foi só o Brasil que tentou fazer alguma medida para diminuir o impacto da crise do petróleo. No dia 2 de janeiro desse ano, fez aniversário de 49 anos de quando Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos da América, decretou a diminuição do limite de velocidade nas estradas dos Estados Unidos. E acreditava que diminuindo a velocidade máxima, os carros consumiriam menos combustível e, por consequência, precisariam abastecer menos, gastariam, permitiria que mais combustível ficasse no mercado. Por isso, ele limita a 55 milhas por hora o limite de velocidade, algo próximo a 88 km por hora. Então é como se, no Brasil, ninguém mais pudesse acelerar o carro acima de 88 km por hora. Uma medida única e, de certo ponto, inovadora. Eu nunca vi em nenhum momento algum presidente sugerir isso, mas foi uma das medidas que o Nixon tomou. E foi justamente uma das medidas que achei interessante trazer para vocês. Mas nem todos os países foram afetados por igual. Nós temos países que produziam petróleo, membros do OPEP, Arábia Saudita, Irã, Síria, Venezuela, que ganharam muito dinheiro. Mas nós tínhamos um país que não fazia parte da OPEP, não era um país árabe, mas produzia muito petróleo e ganhou muito dinheiro graças a isso. A União Soviética. A União das Repúblicas Soviéticas vinha aumentando a sua extração de petróleo depois de grandes destruições causadas pela Segunda Guerra Mundial, a ponto de se tornar até mesmo o maior produtor de petróleo do mundo, passando até mesmo os próprios Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, a União Soviética estava ganhando tanto dinheiro com o petróleo que em 76, 50% do lucro soviético com exportações vinha da venda de petróleo. O país estava se tornando extremamente dependente do petróleo e extremamente rico com o petróleo. E junto com o lucro com o alto petróleo, a União Soviética também lucrou com a venda de armas. Por quê? Acostumada a vender armas para países com governos de esquerda ou para movimentos de libertação, movimentos revolucionários, a União Soviética viu um novo mercado, o Oriente Médio. Os países que presenciaram a guerra do Yom Kippur perceberam que tinham que se amar, tinham que se proteger, e se viraram para a União Soviética. Se viraram para o país que poderia fornecer armamentos para eles. E é interessante como que muitos países que compraram armamento soviético eram grandes produtores de petróleo e pagavam a compra de AK-47, caças, tanques com petróleo. E a União Soviética, que já é exportador de petróleo, pegava esses barris vindos, por exemplo, da Arábia Saudita, da Síria, do Irã, e revendia para outros países. Então, direto ou indiretamente, o petróleo estava movimentando a União Soviética. E é interessante que a União Soviética, na época, estava começando a ter uma crise de abastecimento, já que muitos esforços estavam, já que os recursos do país estavam voltados mais para o maquinário de guerra, militares, e focando um pouco na extração, focando um pouco na indústria agrária, como um todo, dos alimentos. Com isso, com os lucros enormes com a venda de petróleo, venda de armas, conseguiam comprar alimentos, comprar grãos, para abafar um pouco essa crise. Mas essa crise retorna anos depois, quando o barril do petróleo diminui de preço e a conta não passa a não fechar mais. Mas a crise da União Soviética fica para um outro episódio. Voltando aos Estados Unidos, eu tenho que falar sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos na época, que era o Kissinger, e a sua ideia mirabolante para reduzir o preço do barril do petróleo. Qual era a ideia? Kissinger chegou a planejar e sugerir uma intervenção militar no Oriente Médio, no qual os Estados Unidos iriam invadir Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, e intervir no país, de forma a
controlar a produção de petróleo do país e intimidar as nações membros da OPEP para que essas voltassem atrás. Mas apesar da ideia do que se parecer boa para ele, para alguns membros do governo estadunidense, ela não era bem vista pelos aliados. Os britânicos já avisavam que seria uma ideia provavelmente ineficiente e não conseguiria o controle do petróleo e extremamente cara. E essa ideia chega aos ouvidos da Arábia Saudita e do Kuwait, que anunciam que qualquer ataque, intervenção aos membros da OPEP geraria a destruição de seus postos de petróleo. Por que seria grave? Porque a diminuição da produção de petróleo, o embargo, pode ser revertido com uma canetada. Já a reconstrução de postos de petróleo demora meses, se não anos. Então a crise petrolífera seria muito mais longa e muito mais custosa. O que leva os Estados Unidos a recuar dessa ideia. Mas toda tempestade não chega ao fim. Os Estados Unidos, à medida que apoiavam o acordo de paz entre Israel, Egito e Síria, mediavam esse acordo, que inclusive são um sucesso, a paz retorna ao Oriente Médio, gera alguns conflitos, mas a paz retorna ao Oriente Médio, fez com que a toda situação fez com que o país passasse a ser menos mal visto pelo membro da OPEP, fazendo com que em março de 1984 os embargos dos Estados Unidos às potências ocidentais fossem finalmente retirados e os países pudessem voltar a consumir, a comprar o petróleo saudita, o petróleo da OPEP como um todo. Mas dois países lucraram politicamente e militarmente com a crise do petróleo. A Arábia Saudita usou toda essa crise para ganhar os Estados Unidos em troca de apoio militar, de armamento estadunidense ao governo. E o outro país foi, na época, o Irã. Por quê? Porque enquanto existia um Reino Unido no Oriente Médio, o mundo vinha aquela região conturbada, aquela região tão complexa e com uma série de revoltas e instabilidade, via essa região com um guia, com alguém que pudesse tomar conta da região. Com a saída do Reino Unido, precisavam de um novo país para fazer isso. E escolheram o Irã, um país que tinha se enriquecido e muito, como eu falei, com a venda do petróleo, e agora, com o apoio dos Estados Unidos, ganhou basicamente uma carta branca, ganhou basicamente a permissão para gastar fortunas de dinheiro com armamentos militares americanos, desde que não fossem nucleares. E assim fez. O Irã comprou muita arma, aumentou muito o seu orçamento militar, mas essa estabilidade não duraria muito. Por quê? Porque a vinda de armamentos dos Estados Unidos é acompanhada da vinda de instrutores, de especialistas dos Estados Unidos. E isso causava um mal-estar, principalmente nas camadas de elite conservadora iraniana, que temiam que a presença do Ocidente corrompesse a sociedade iraniana. E essa questão é muito importante, porque essa insatisfação política e social com ações do governo vai aumentando e o governo não faz nada. O Shah, na época, o Shah Reza Pahlavi, na época líder do Irã, não fez nada. E quando a situação estava se agravando cada vez mais, ele chega a fugir do país, deixando seu primeiro-ministro para resolver toda a situação. Depois de 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, que o Irã está se tornando a estabilidade, o responsável pelo Oriente Médio, responsável pelo Golfo Pérsico, o país, antes estável, se afundou em uma série de revoltas e uma revolução iraniana. Então nós temos, na origem da revolução iraniana, toda a crise do petróleo e ações do governo. Mas os detalhes sobre isso ficam para um outro episódio. O episódio de hoje era sobre a primeira crise do petróleo e como o mundo era e ainda é extremamente dependente de um produto para produzir energia, para girar a economia e como ações políticas e militares podem gerar uma crise econômica global.
Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Agradecer em especial ao Felipe, vulgo Dom Ratão, um grande amigo, que financia esse podcast. Você também pode financiar nosso podcast pelo Catarse ou mandando um Pix para nós. Todos os dados estão no nosso Instagram, @Mundo de História. Nos siga também no Twitter e acompanhe essa página no Facebook. Agradeço também a Gabriela Santana por estar como a minha conselheira de temas, de ideias para o podcast. E agradeço novamente a Júlia e a Fabi por estar ajudando o podcast nessa reforma que vamos enfrentar esse começo de 2023, mas que vai trazer muitos frutos positivos para nós. Se você não pode nos financiar, você pode ajudar o podcast a crescer, curtindo o post nas redes sociais, compartilhando com o amigo, com a família, dando um retweet, compartilhando no Facebook, deixando seu comentário, sua sugestão, sua crítica, mandando uma DM. Você tem várias formas de ajudar, mas só de escutar, seguir o nosso podcast no seu aplicativo favorito, você já está fazendo muito para o mundo de história. Agradeço a todo mundo que escutou e até a próxima.